Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que é novo no canal, aqui o convite de coração para que você se inscreva, para ser sempre avisado quando um vídeo novo surgir. E você que vem sempre no canal, bem-vindo novamente. E todas as vezes que puder deixar um like aqui com todo o seu entusiasmo, isso pra gente é maravilhoso porque faz com que a gente ganhe espaço nessa plataforma e nossa mensagem chegue cada vez para mais pessoas. Hoje vamos continuar no tema reforma da Previdência, né? Eu acho importante porque é o tema do momento, é onde a gente deve concentrar o debate, é onde a gente deve concentrar nossos estudos e onde a gente deve também concentrar a nossa voz, né? Onde a gente deve buscar dar voz para aqueles no Brasil que não têm voz e precisam de voz no momento desse. Eu sempre falo que esse tema é um dos poucos temas que diz respeito a 100% da população brasileira que estão sendo discutidos. Então é uma questão estrutural e, por ser estrutural, precisa da atenção de todos nós. Eu sei que a gente vê na mídia, o vice-presidente está brigando com o filho do presidente, vê um monte de coisa assim, e são coisas que às vezes, principalmente para quem é oposição ao governo, são divertidas, né? Mas vamos lembrar o significado, a etimologia da palavra divertido, vem de divertere, né? Quer dizer, virar para o lado, né? Ou seja, quer atrair nossa atenção para o lado e tirar a atenção de onde precisa. Lembra daquilo que eu falo do mágico sempre. O segredo de um mágico é atrair a atenção das pessoas para o que não importa, para tirar a atenção delas do que importa. É divertir o público. Gravem sempre essa etimologia da palavra divertir. E na questão da Previdência, eu acho que o governo foi mudando o discurso, né, ao longo do tempo. E no começo era um discurso de que, foi um discurso até ousado, né, eu acho que eu não sei como o governo imaginou que esse discurso ia se sustentar, né, ou não imaginou que ele ia se sustentar, mas resolveu começar com ele assim desde o começo, mesmo sabendo que não ia se sustentar, dizendo que a reforma era boa para os pobres e que acabava com os privilégios, né? E aí as pessoas começaram a ver e viram que realmente boa para os pobres não era de jeito nenhum, né? Eu sempre gosto de trazer esse gráfico para mim, né? Que é aquele gráfico que vem como Partido Novo de Juiz de Fora. Já me disseram que estava postado na página oficial deles. Eu recebi por vários WhatsApps, Instagram, etc., mostrando que você, que é do INSS, vai ter essa barrinha aumentada. E aí depois você vai olhar com calma, ele está comparando a aposentadoria média com o teto máximo depois da reforma. E várias outras coisas assim, querendo meio que iludir as pessoas, dizendo que as pessoas que são mais pobres vão ter uma aposentadoria melhor depois do que antes. E isso eu já falei com vocês com toda firmeza e repito, essa reforma da Previdência vai fazer com que para todos vocês, todos 100% de vocês que são trabalhadores ou pessoas mais pobres, a situação fique pior, podendo ficar muito pior ao ponto de você não conseguir se aposentar. Então não melhora nada para nenhum de vocês, né? Então é muito difícil para qualquer trabalhador ou pessoa mais pobre arranjar um motivo para ser a favor da reforma da Previdência, porque assim, em termos pessoais, ela prejudica demais, né? A segunda coisa era que cortava privilégios, né? E aí, duas coisas que eu chamei a atenção. Uma que no texto da PEC, ele define lá o que ele chama de ricos, né? Porque diz que vai cortar dos ricos. Aí lá, sempre lembrando para vocês, no item 50, né, na página 53, se não me engano, ele define ricos. Ricos são aqueles que ganham, em média, uma aposentadoria de R$ 2.200. R$ 2.200. Não é o rico que você imaginava de 150 mil, 100 mil. Não é nada disso. É um jogo de palavras que o governo usa. E aí o negócio ficou meio claro, né? Eu lembro que há algumas semanas atrás, uma semana atrás, eu acho, eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais, o seguinte: alguém responde o seguinte: quanto da economia de 1 trilhão, 1 e pouquinho trilhão, está vindo das pessoas que ganham até 3 salários mínimos? E ninguém respondeu, é claro que não respondeu, né?
E não fui só eu que fiz esse tipo de pergunta, várias pessoas começaram a fazer esse tipo de pergunta, até que o governo, há poucos dias atrás, falou que todas essas contas eram sigilosas, que vai abrir mais para frente, deve até estar quebrando a cabeça lá dentro para ver como ele mostra esses números da maneira que consegue levar as pessoas para o que ele quer que elas pensem, né? Porque número tem isso, dependendo do jeito que você mostra, né? As pessoas, elas não conseguem ver os dados ali, como eles impactam a vida delas, né? Você mostra uma média, entendeu? Em vez de mostrar as duas pontas, né? Aquilo que o Einstein sempre dizia, né? Média é um perigo, né? Você tá com a cabeça no forno e o resto do corpo no freezer, você tá na média na temperatura ambiente, na prática você está morto. Mas o governo está lá dando o jeito dele, vai vir os números querendo mostrar que não é nada disso, mas engraçado que ele vai ter demorado semanas para conseguir mostrar esse número, né, desse jeito. Enfim, o discurso do governo agora mudou. E o discurso do governo é o seguinte: não, realmente ela tira a maior parte do dinheiro dos pobres, ou seja, a maior parte da economia vem dos pobres. Então assumiu isso, né? Que era outra coisa que eu falava desde o começo. Pô, se o objetivo é só combater privilégio, por que não corta só o privilégio? E não mexe em nada com as pessoas mais pobres, dado que a Previdência no Brasil já consegue, para as pessoas mais velhas, reduzir uma desigualdade social que é brutal no Brasil e recorde no Brasil relativa a outros países do mundo. Por que você vai mexer nisso? Numa das poucas coisas que funciona no Brasil. Então, se é combater privilégio, só tira o privilégio. Não precisa tirar do cara que não tem quase nada, né? Tirar do miserável do BPC, do que está inválido por causa do BPC, do que ganha um abono salarial, que ganha um salário mínimo e meio por mês, da aposentadoria rural, o cara que trabalha desde 12 anos de idade, não vai tirar dele, tira só do privilégio e não mexe nesses. Mas aí agora o novo discurso do governo, e é esse que eu quero chamar a atenção no vídeo de hoje, é o seguinte: não, a reforma da Previdência, ela realmente tira mais dos pobres. Então o governo assumiu. Então, ao assumir, ele também assume que não estava falando a verdade no começo e que estava querendo enganar todo mundo. Mas assumiu isso. E agora o discurso é o seguinte: mas quando você vê por pessoa, você está tirando muito mais dos servidores, muito mais dos militares, do que está tirando de quem faz parte do INSS, lá do Regime Geral da Previdência Social. Então você está tirando, sei lá, 10 vezes mais do servidor, 14 vezes mais dos militares, ou ao contrário, eu não lembro qual o número de cabeça, mas querendo mostrar que você tira muito mais dinheiro de cada pessoa dessas do que dos mais pobres. Tem duas coisas absolutamente erradas quando o governo faz esse tipo de raciocínio. A primeira é que isso não é um número absoluto, né? Você tirar 100 reais de uma pessoa que ganha 1.000 é completamente diferente de você tirar 100 reais de uma pessoa que ganha 10.000. Então, a primeira coisa, o governo não deveria fazer uma comparação em termos absolutos, deveria fazer uma comparação em termos proporcionais, ou seja, quanto por cento da renda de cada um ele estava tirando. Mas mesmo essa relação já seria absolutamente errada. Então, eu já estou falando que o próximo passo do governo deve ser mostrar isso, mas também está completamente errado. E por que está completamente errado? Existe um conceito econômico chamado Diminishing Marginal Utility. The Law of Diminishing Marginal Utility. O que quer dizer? A lei da utilidade marginal decrescente. O que quer dizer a lei da utilidade marginal decrescente? Vamos supor que você seja uma pessoa absolutamente miserável, não tem dinheiro nenhum, zero, tá? Morrendo de fome. E alguém te dá 100 reais. Esses primeiros 100 reais que essa pessoa te dão têm uma utilidade infinita. É o que faz a diferença entre viver e morrer. Então, esses 100 reais, eles começam, se você fosse traçar um gráfico, com a maior utilidade que o dinheiro pode ter para você. Se você tem 1 milhão de reais e alguém te dá os mesmos 100 reais, esses 100 reais não vão ter utilidade quase que nenhuma para você. Sua vida não vai mudar absolutamente nada, né? Outra maneira de você imaginar isso, né, que fica até mais clara. Imagina que você não tem nada, está morrendo de fome, etc. E tem só um colar que alguém muito querido te deu antes de morrer. Então aquele colar tem um valor simbólico muito grande para você. E aí chega alguém com 100 reais para comprar o teu colar. Provavelmente, se você está morrendo de fome, aquilo é uma questão de vida ou morte, você vai vender o seu colar por 100 reais, né? Se uma pessoa, se você está com um monte de dinheiro, tem 1 milhão de reais, tem o mesmo colar e alguém chega com 100 reais, muito provavelmente você não vai vender o seu colar por 100 reais. Ué, mas é o mesmo colar?
e são os mesmos R$100, depende da quantidade de dinheiro que você tem para ver a utilidade que esse dinheiro que você ganha vai ter. É até uma das coisas que as pessoas tentam confundir quando eu falo aquela minha história do parquinho de areia, tentam falar assim, o Eduardo não leu Mises porque quando existe a troca, existe um aumento do valor global, porque a pessoa que trocou abriu mão de algo que não tinha utilidade, o que pegou aquilo tinha mais utilidade, então no total cresceu, então gerou-se riqueza, não sei o quê. E a pessoa só esquece de dizer que a riqueza continua limitada, né? Que é o meu ponto lá. Mas aquilo é outra história do parquinho de areia. A gente outro dia grava outro vídeo sobre ele, né? Sempre grava vídeos sobre ele, porque eu acho muito importante aquela analogia. Mas o ponto é o seguinte, quando você faz a reforma da Previdência, o que você tira dos pobres, ele pode ser 10 vezes menor do que o que você tira dos que têm muito mais dinheiro. Mas a utilidade, mesmo o valor sendo 10 vezes menor, é muito maior. Porque esse pouco que você tira dos pobres, independente do quanto é o pouco, é a diferença entre viver e morrer para essas pessoas. Então eu volto a repetir, tem alguns pontos dessa reforma que, na minha opinião, deveriam ser rejeitados por todo mundo, independente se você ser de direita, de você ser um cara de direita, de esquerda, de centro, conservador, liberal, etc. Por quê? Porque ele representa vida ou morte para pessoas. E ninguém deveria ser a favor de algo que representa morte para as pessoas. Então, quais são os pontos? Mexer no BPC é um absurdo mexer no BPC. Aposentadoria rural é um absurdo mexer na aposentadoria rural. Mudar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição, porque isso, apesar dos pobres todos hoje, a maior parte deles se aposentarem com idade mínima, eles não vão mais poder se aposentar com a idade mínima, que é o argumento que o governo usa. Ah, mas como todo mundo já se aposenta com a idade mínima, não vai mudar nada para os pobres. Muda por causa do 15 para 20 anos. Então isso não deveria ser mexido de jeito nenhum, né? A capitalização é um absurdo também, porque no Brasil você vai deixar de combater desigualdade e ampliar a desigualdade, porque só consegue juntar dinheiro para ser capitalizado quem ganha mais dinheiro, né? Então, as diferenças entre homens e mulheres, negros e brancos, etc., só aumenta com a capitalização na fase da aposentadoria. Então, são pontos que são inegociáveis. Mas o principal é, desde já, derrubar esse argumento do governo de que, per capita, os ricos estão contribuindo com mais. Primeiro, é o seguinte, o pobre não tinha que contribuir com nada, porque o cara já é um super miserável. E segundo, o seguinte, o pobre está contribuindo com muito mais, porque existe a lei do Diminishing Marginal Utility, ou seja, a diminuição da utilidade marginal. O primeiro dinheiro, esse que você está tirando do pobre, ele tem muito mais valor do que essa mesma quantidade de dinheiro, mesma quantidade nominal que você está tirando do rico. Tirar R$100 do pobre faz muito mais diferença do que tirar R$100 do rico. Então esse argumento que o governo está usando é absolutamente falho e só mostra como essa reforma é cruel para as pessoas que são mais pobres. Então é aquilo, lutar por uma reforma que seja justa para todo mundo. Por quê? Porque governar significa reformar. Não tem problema sempre fazer ajuste aqui ou ali. Agora, essa reforma do jeito que está, ela é um ajuste fiscal nas costas dos pobres. Né? Essa frase até acho que foi o Boulos que usou uma vez, foi uma frase espetacular. Aliás, o Boulos está fazendo um trabalho muito bacana, viajando o Brasil inteiro, falando sobre a reforma, como vários outros políticos estão fazendo um trabalho muito bacana. E vários outros políticos que são de direita estão se colocando para ouvir, estão saindo do lado reativo e estão se colocando para ouvir, e eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito bacana, porque eles representam um grupo de pessoas muito grandes que votou neles, né? Então essas pessoas, elas têm como voz a voz desses políticos, e a esses políticos fica aqui a gratidão por, em vez de estar sendo reativo, estar sendo, assim, escuta para as explicações e para os argumentos que são contrários a essa reforma do jeito que ela veio. Beleza? Um grande abraço para vocês, se puderem compartilhar esse vídeo, e vamos sempre continuar nessa missão aí, sendo embaixadores do conhecimento, levando esse país para um lugar melhor, o lugar que ele merece. Um abraço e até a próxima.